Senhor Presidente da AMAL e nas vossas pessoas cumprimentar todos os senhores Presidentes de Câmara e restantes autarcas aqui presentes, cumprimentar a minha colega de Governo, minha cara amiga Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, e, para não cometer nenhuma gafe, cumprimentar coletivamente todos os presentes e associo-me este cumprimento especial para os mais jovens que estão lá mais no fundo. De facto, esses é que nos vão ajudar a mudar o mundo. Não é fácil competir com o discurso da senhora Secretária de Estado do Turismo, por duas razões. Primeiro, porque ela tem uma grande eloquência, ainda bem, é uma característica e uma qualidade pessoal, mas também porque ela versa sobre matemática e sobre um setor da economia portuguesa e sobre algumas regiões do país que são aqueles que mais estão a crescer e que têm, de facto, sido o farol de um processo de crescimento que está a acontecer em Portugal e, portanto, ela, de facto, tem o tema ideal. E ainda bem para ela, ainda bem para nós, ainda bem para o país. Eu gostava de sinalizar que aquilo que nós verificamos aqui hoje é que, de facto, aquela plataforma de que falava há pouco está a acontecer. Eu não me recordo, nos tempos recentes, e normalmente em ano eleitoral autárquico, no caso, costumam ser anos até de algumas fricções um bocadinho mais acentuadas, mas não me recordo de ver no país, e seguramente não no Algarve, este estado, digamos, de articulação, de colaboração entre as diferentes entidades, todos os autarcas unidos à volta de desígnios comuns, também as empresas, como vimos lá embaixo na exposição, também o setor do conhecimento universitário, é aquilo que alguns teóricos chamam da hélice tripla. Temos a governação central e local, temos as empresas, temos o conhecimento, todos a contribuir no mesmo sentido. E, portanto, parece-me que isso é uma boa notícia. Eu registro, e com certeza que a senhora Secretária de Estado também registou, e de bom grado, que há aqui uma intenção de usar esta plataforma no sentido reivindicativo e no sentido mais positivo da reivindicação, porque para mim é muito claro que se há projetos de qualidade, se há mobilização local e regional, com certeza que não há governo nenhum que seja capaz de dizer que para esses projetos não há dinheiro, porque para projetos bons tem que haver sempre dinheiro, para projetos bons tem que haver sempre propostas lançadas a partir também ou apoiadas e financiadas pelo Governo Central. Portanto, os projetos da região do Algarve são com certeza bem-vindos. A exposição que vimos lá embaixo, muito orientada para as Smart Cities e também para a mobilidade, que é um setor que me interessa particularmente e que de resto foi objeto da assinatura do acordo que aqui há pouco foi celebrado, é uma exposição que posiciona ou reposiciona o Algarve também numa matéria que é muito importante, porque, como foi dito, não podemos olhar para a região nenhuma do país e seguramente não para a região do Algarve como aquele destino de um setor que é um setor tradicional. O turismo é um setor tradicional, dos mais antigos do mundo. Não podemos olhar sem introduzir fatores de diferenciação. E aquilo que nós vimos lá em baixo é, de facto, trazer a tecnologia aos setores tradicionais. A senhora Presidente da Câmara de Portimão referiu há pouco George Orwell, que é muito conhecido pela sua obra de 1984, da terceira vaga. Eu vou referir uma terceira vaga, mas não é essa, há outra terceira vaga, que é de um senhor chamado Steve Case, que fala das 3 vagas da internet. A primeira das quais é a criação da infraestrutura, portanto é preciso criar infraestrutura, colocar cabos, colocar fibra óptica. A segunda é das aplicações que desenvolveram sobre essa infraestrutura, e hoje todos temos as nossas aplicações, o nosso e-mail, etc. E a terceira vaga, que é muito importante, que é um pouco aquilo que vimos lá em baixo, é trazer a internet para os setores tradicionais, trazer a internet para a gestão dos recursos, trazer a internet e o digital para a saúde, trazer para os transportes, sermos capazes de fazer esta fusão entre o digital e o físico. Isso está a acontecer, isso é o futuro, aquilo que alguns designam por internet das coisas ou internet de tudo, internet of everything. E aquilo que estamos ali a ver, de facto, é trazer para um modelo de negócio, que é um modelo de negócio perfeitamente estabilizado, clássico, modelo de negócio do turismo, trazer mais valências, trazer diferenciação, trazer valor acrescentado para redesenharmos novos modelos de negócio. Isso é muito importante. O setor é tradicional. Os modelos de negócio reinventam-se sempre, e quem é capaz de se reinventar é quem consegue estar na crista da onda e é quem consegue não perder cotas de mercado. E desse ponto de vista, de facto, o que está a acontecer aqui vejo como muito positivo, porque vejo não uma iniciativa desgarrada de uns quantos tecnólogos, mas vejo uma iniciativa que se integra numa estratégia que é uma estratégia regional, o que aliás ficou bem claro há pouco na apresentação da estratégia de inteligência regional
apresentada pelo Sr. Presidente da Comissão de Coordenação. Dizer a respeito disto que o Governo tem aberto uma call dirigida para municípios com populações entre 50 e 200 mil habitantes para Living Labs para a descarbonização. A razão de ser desta faixa de população dos municípios é porque, como se orientam para a descarbonização, portanto, convém que tenham alguma escala para que haja processos de descarbonização. É uma call que, na primeira fase, que é uma fase de concurso de ideias, acaba agora em 31 de maio, depois vão ser financiados no valor total de 1 milhão de euros até ao final do ano o desenvolvimento dos planos de implementação e no ano que vem será financiada a respectiva implementação num investimento total de cerca de 4 milhões de euros. Portanto, está com certeza o Governo também atento a estas tendências, a esta necessidade e, sobretudo, a esta visão de que as coisas acontecem localmente, no terreno, e acontecem no terreno muito orientadas e, portanto, conduzidas pelos municípios. Deixem-me vir à temática da mobilidade, que é justamente a temática que eu tutelo, uma das temáticas que eu tutelo e que parece central nesta iniciativa. Há um pano de fundo para as iniciativas no âmbito da mobilidade e da mobilidade sustentável, que é a necessidade da descarbonização. Estamos todos conscientes de que há acordos internacionais, nomeadamente o da COP21, o Acordo de Paris, que de alguma forma condicionam a ação dos países no sentido de limitarmos o aquecimento global até ao final do século a não mais de 2 graus centígrados. Isso é feito através de uma coisa muito simples de enunciar, mas difícil de concretizar, que é cortarmos emissões. O que significa que todas as estratégias, nomeadamente as estratégias regionais e não só as dos transportes ou da mobilidade, têm que ter por pano de fundo a necessidade de reduzirmos as emissões. O desafio hoje é este: criar valor reduzindo emissões. E no setor da mobilidade e dos transportes, Portugal tem as suas metas. Tomando como base o ano de 2005, Portugal quer cortar as emissões em 14% em transportes até 2020 e em 26% até 2030. Isto faz com planos de mobilidade sustentável, planos que proporcionem às pessoas, às famílias, às empresas, às organizações, proporcionem a possibilidade de fazerem escolhas modais para as suas necessidades de mobilidade que correspondam ao mesmo nível de serviço, pelo menos, mas a menores emissões. E este processo, o tema é este processo de transferência modal, transferência de modos que geram mais emissões para modos de transporte que geram menos emissões, tem que estar muito claro nos planos. E eu tenho acompanhado, até porque mantenho reuniões com os nossos autarcas aqui do Algarve, e sei que o PAMUS da região do Algarve reflete justamente esse desígnio. Com esta outra vantagem, é que ao criar um plano, um desígnio de mobilidade sustentável, introduz um fator de diferenciação numa região ou num destino turístico de excelência. Porque o turista hoje quer mais, o turista hoje quer diferenciação, quer sustentabilidade, quer veículos não poluentes e, portanto, cumprindo aquilo que é uma necessidade absoluta do país e das regiões, estamos também, em simultâneo, a trazer, como digo, um fator de diferenciação, mais um, para uma região que é um destino turístico importante. E deixa-me, para concluir, referir aquelas que eu acho que são as 3 grandes linhas de transferência modal para a descarbonização, para as quais o Governo Central tem que disponibilizar recursos e financiamento, e tem-no feito, e as quais têm que ser interpretadas, implementadas e fazer delas realidade no terreno por parte dos municípios, das associações de municípios e, portanto, dos governos locais ou regionais. E a primeira linha de transferência modal é aquela que faz a transferência de modos motorizados para modos não motorizados, aquilo que nós chamamos de mobilidade suave, de mobilidade pedonal, portanto, caminhada, ou mobilidade ciclável, a bicicleta. Isso está muito claro no plano de mobilidade do Algarve. Há um projeto que é emblemático, que é a consolidação, a expansão, completar a Ecovia do Algarve. É emblemático por ser transconcelhi para toda uma região, e sabemos hoje que o turista e também o cidadão que cá vive gosta de se deslocar e de conhecer também por meios de transporte suaves, modos suaves, e portanto esse projeto é emblemático, mas não só. Cada um dos municípios tem também os seus próprios planos de mobilidade sustentável, de resto muito ancorados naquilo que é o financiamento através do PAMUS. Grosso modo,
nos chamados PEDUs, Planos de Estratégia de Desenvolvimento Urbano. No Algarve não há PEDU por uma razão muito específica, mas acaba por ser o mesmo, porque os PEDUs incluem os PAMUs. Portugal, ou o Governo Central, através dos fundos comunitários, do Portugal 2020 e, portanto, dos programas operacionais regionais, contratualizou já com os municípios todos 784 milhões de euros. Uma parte substancial dos quais, quando eu digo substancial, é bem mais de metade, é orientada para a mobilidade e para a mobilidade sustentável. E com certeza que o Algarve também tem o seu cunhão, a sua cota-parte do financiamento para esta transferência para os modos suaves. Uma segunda linha de transferência modal é nós sermos capazes de protagonizarmos a transferência dos modos de transporte individuais para modos de transporte coletivos ou partilhados. E aqui o transporte público é absolutamente central. Eu sei que é mais fácil, em cidades grandes e em contextos de elevada densidade, fazermos essa transferência para os modos coletivos e para o transporte público. É mais eficaz. Há uma procura concentrada que paga mais facilmente o transporte público. Mas isto não significa que em contextos polinucleados ou de mais baixa densidade não devamos procurar as soluções de transporte público e as soluções de transporte partilhado. E aqui há uma oportunidade de estar à nossa frente. Foi já referido que a Unidade Intermunicipal do Algarve se constitui como Autoridade Intermunicipal de Transportes no processo de centralização que está a decorrer, e uma das suas responsabilidades é, para além de desenhar as redes de transportes e o Plano Global de Mobilidade, é de contratualizar aquilo que é, enfim, as carreiras ou, portanto, as diferentes redes de transportes públicos. Está aqui o Sr. Presidente da Antrop, que representa os transportadores privados em Portugal, portanto, de passageiros, transportadores de passageiros, e, portanto, é uma articulação que tem que ser feita muito próximo, no sentido de que os operadores desenharem também soluções que vão de encontro àquilo que são as necessidades. Por imposição de um regulamento, do Regulamento Europeu 1370, até 2019, todas as redes de transporte devem ser colocadas à concorrência, portanto, devem ser de novo contratualizadas, e, portanto, é um trabalho que tem que ser um trabalho de proximidade e que ligue as necessidades reais da população, algum racional económico de viabilidade, porque estas coisas têm que se pagar, as entidades que lançam o concurso têm que adjudicar, nomeadamente as autoridades de transporte, e os operadores que têm que apresentar no mercado soluções para que possamos fazer também essa transferência modal muito importante do transporte individual para o transporte coletivo ou para o transporte partilhado. Transporte partilhado também, vimos lá em baixo exemplos de bike sharing, ou também transporte partilhado em veículos descaracterizados. A última, e esta é aquela que concluo porque se liga com o protocolo que foi assinado há pouco, a última linha de transferência modal que é importante é aquela que me permite fazer a transferência de modos motorizados que utilizam combustíveis fósseis, portanto motores convencionais de combustão interna, para modos que utilizam veículos que não geram emissões locais ou que geram muito baixas emissões. E, portanto, falamos tipicamente daquela que é a versão mais promissora dos veículos sem emissões, que são os veículos elétricos. E Portugal tem o seu programa de mobilidade elétrica, que, como com certeza acompanham, teve uma grande reanimação o ano passado, que assenta em 2 ou 3 drivers muito importantes. O primeiro é expandir, consolidar, densificar a rede de carregamento de veículos elétricos, para que o consumidor, o cidadão, tenha confiança relativamente a esta nova modalidade. Tem que ver que há uma rede de carregamento, tem que ultrapassar aquilo que se designa pela ansiedade da autonomia, isto é, não estar sempre na apreensão de que, atingido o limite da autonomia da bateria do seu veículo, não tem onde carregar. Portanto, temos que expandir a rede de carregamento, temos que a densificar. E nessa linha estamos a passar de um quantitativo de cerca de 1.100 pontos de carregamento que existiam até há um ano atrás, para no final deste ano de cerca de 1.370 pontos de carregamento, tendo introduzido o carregamento semi-rápido e rápido, os corredores de carregamento semi-rápido e rápido. E desse ponto de vista, o Algarve tem sido privilegiado, muito justamente do meu ponto de vista. Acho que as discriminações positivas têm que ser feitas quando é o caso. E quando abrimos o primeiro corredor de carregamento rápido nas autoestradas portuguesas, o primeiro que aconteceu em Portugal foi em agosto do ano passado, abrimos o corredor sul justamente em direção ao Algarve. Achámos que era importante, que era emblemático
Tanto no verão, abrimos para o Algarve. E agora vamos começar a instalação em todos os municípios portugueses da rede de carregamento semi-rápido e começámos justamente pelo Algarve através deste protocolo. E como a Sra. Secretária de Estado do Turismo não tem por hábito andar a dormir, imediatamente acertou um protocolo comigo e com os municípios locais. Não é que ela estivesse a dormitar ali, mas ela estava bem atenta. Justamente para além dos carregadores semi-rápidos que estavam previstos no Programa de Mobilidade Elétrica Portuguesa para instalar no Algarve, duplicar por financiamento do Turismo de Portugal esse número de carregadores. E, portanto, temos aqui a convergência de interesses, de intenções e também de financiamento, e vamos começar justamente pelo Algarve essa localização destes pontos semi-rápidos. Acho que é muito justo e, como digo, eu insisto muito nesta ideia. Há, com certeza, objetivos múltiplos, mas trazermos mais um elemento diferenciador a um destino que tem sempre que se reinventar, porque a procura do turismo é volátil por definição e, portanto, é preciso estar sempre com novas propostas de valor e, desse ponto de vista, aquilo que eu vi hoje deixa muito esperançado e mostra bem que o Algarve, também ele, não está a dormir e, portanto, está, com certeza, muito atento a esta necessidade. Portanto, penso que estamos todos de parabéns, fico felicíssimo ao ver isto, desde logo é algo que está a acontecer no meu país e eu tenho este lado de que acredito no meu país e, com certeza, a maior parte, ou todos os que aqui estão, também acreditam. Mas, mais do que isto, eu vejo as pessoas a trabalhar umas com as outras. Isso é indispensável e nem sempre é assim em Portugal. Vamos ser claros, vamos ser sérios, nem sempre é assim em Portugal e nós temos que mudar isso, porque temos um país fantástico, temos inteligência, como existe com certeza noutros países, temos recursos e condições naturais que são absolutamente inultrapassáveis e, portanto, que raio, só falta trabalharmos juntos para fazermos isto um grande país. Muito obrigado.